Eu acho que o caráter distorcido das minhas figuras é muito da forma como eu me enxergo, assim, sabe? Como pessoa... eu acho que qualquer pessoa LGBT se vê como um monstro de alguma forma, e foi como eu me vi por maior parte da minha vida. E foi como eu olhei pro meu corpo, foi como eu olhei pros meus afetos, então eu sempre olhei pro meu corpo e via o desajuste, que não era masculino, que era muito... é muito grande, ou é muito magro, ou é muito isso, muito aquilo. Eu lido com isso muito no meu desenho, porque eu trago isso para minhas figuras. Bom, sendo uma pessoa da periferia, eu passei a maior parte da minha vida entendendo que eu não seria artista, né? Mas, olhando assim de hoje para trás, eu consigo entender que que a criatividade já era para mim uma solução para a situação precária que eu tinha, tá ligado? Então eu era uma criança que precisava criar o que não tinha. Tem episódios que eu lembro, a minha tia ela tirava muito sarro, porque eu morava numa casa com muita gente e tal, rolava muitas coisas, meus tios eram de ir no feirão, fazer rolo e tal. Então tinha muita coisa em casa, muito material. Eu não tinha brinquedo, então eu fazia um jogo de tabuleiro com uma caixa. E aí eu já sentia que esse processo, para além do jogo em si, era muito mais legal. Às vezes eu nem jogava. A viagem era pintar o negócio, fazer os desenhinhos e tal, criar. Profissionalmente eu comecei na educação. Com 17 anos eu comecei a dar aula na escola do bairro onde eu morei. E aí eu trabalhei bastante tempo com educação e no meio desse processo com a educação, a arte entrou como a forma que eu gostava de dar aula. Eu me entendi muito mais como um arte educador do que só como um professor de língua e tal. Desde o começo eu tinha muito essa coisa de trabalhar com o que eu tinha, né, que ainda eram coisas muito associadas à educação. Então, tanto os materiais quanto os temas, a minha estética era muito uma coisa infantil no começo, né? Tem uma viagem muito forte em experimentar materiais, né? Então tem esses suportes diferentes, desenhando no papel, no papelão, na madeira, no plástico, no que eu encontrar e achar que é plausível. Eu tenho muito mais coisas feitas em materiais alternativos do que em tela mesmo. E mesmo as telas, a maioria eu não comprei, são reutilizadas e tal. Eu comecei a trabalhar com meus desenhos, eu digitalizava, imprimia e fazia lambe. E depois passou por uma experimentação de como eu podia achar outras formas de fazer lambe que não fosse só a folha, que não fosse só a impressão, né? E aí me veio várias coisas, né? Mas a que ficou mais forte foi trabalhar com bula de remédio. E aí isso gerou em mim uma vontade de fazer uma exposição que ainda não se concretizou, mas que nasceu ali em um momento, chamada Amostra Grátis, por essa relação com o remédio. Por quê? Eu tenho uma coleção de bulas por conta da minha condição, eu tenho diabetes, tenho hipotireoidismo também, e isso me faz ter que tomar vários remédios. E aí a amostra grátis vem disso, vem de o que eu faço com esses monte de papel que eu tenho, que tem uma textura e uma gramatura ali que é adequada para o lambe, né? Aí eu comecei a estudar como eu ia trabalhar com aquilo, aí testei vários materiais, fui pro giz, porque era um barato que era impermeável, fui pra caneta e tal, e cheguei numa coisa com cor, né, de usar preto e vermelho principalmente, porque eram as cores das canetas que tinha na escola, que a gente tinha que usar. Ela tem esse lugar de amostra grátis, tanto no processo, no sentido de serem desenhos que são feitos mais rápidos, assim, com materiais mais baratos, porque eles são feitos em grande quantidade, eu fiz muitos desenhos, e muito nesse lugar também da vazão, né, da catarse, da expressão, de usar aquilo como terapia. Então os próprios desenhos trazem muito essa reflexão, né, sobre saúde, sobre corpo, sobre doença, sobre saúde mental.
acho que desenhar me ajudou a conseguir dizer coisas que eu não conseguia dizer de outras formas, assim, sobre mim, sobre as coisas que acontecem na minha vida, as coisas que acontecem no mundo e que me atravessam. E eu não tenho esse lance de fazer retratos, mas eu trago muito algumas pessoas como inspiração para a figura que eu faço. Isso já rolou muito com aluno, já rolou muito com amigos, de conversar e tal. Então as figuras que eu trago é muito ou sou eu ou são pessoas próximas que estão no meu cotidiano, visto por essa lente meio distorcida que mistura muito pessoa com objeto, com animal, eu gosto dessa mistura, assim, desse lugar do humano e do não humano, assim. Porque é isso, eu sempre me senti muito alienígena, então eu tento trazer isso pro meu desenho, assim. As figuras nesse lugar da estranheza e tal. É um jogo, assim, entre a estranheza como algo, como uma beleza, no sentido de mais comum, né, de ter uma harmonia, de não sei o quê, ou uma estranheza mesmo que tá cagando para essas regras do que é comum, do que é belo e do que é... E só tô pensando ali em descarregar aquele sentimento, sabe?